A nossa livraria Tesouros do Absurdo hoje traz para vocês uma obra realmente singular e reputo que quase que única dentro do Brasil. Este livro, Raimundo Nonato, mestre das plantas espirituais e medicinais da Serra do Espinhaço brasileiro. Este livro tem o prefácio escrito pelo ambientalista e conferencista cacique Cacá Verá Jecupé, Tchucarramãe. E tem o pós-fácio escrito pela bióloga e estudiosa Valéria Tavares. O livro fala sobre Raimundo Nonato, o seu Raimundo. Quem é Raimundo Nonato? Raimundo Nonato é uma lenda viva em Conceição, na cidade tricentenária, barroca, mineira, Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro é uma das cidades mais antigas de Minas Gerais. E Conceição do Mato Dentro está situada na 7ª reserva da biosfera do Brasil, a Serra do Espinhaço. O seu Raimundo Nonato é conhecido pelo seu dom de cura. Ele é um curador, é um médico, pratica a chamada medicina rústica, né? Que era uma prática que existia antes da institucionalização da medicina oficial, e é uma prática que consta, inclusive, dentro de inúmeros documentos da tradição portuguesa, né? Documentos oficiais da tradição portuguesa. Era o tipo de medicina que era exercida no mundo inteiro, até a formalização do que hoje nós entendemos como medicina. No que diz respeito ao tocante das plantas, vem de uma tradição bíblica muito antiga a ideia de que as plantas têm uma propriedade espiritual. Isso é bíblico. Na tradição literária portuguesa, por exemplo, como bem consta aqui no nosso livro, existe um livro emblemático em relação a isso, que é o Tratado da Significação das Plantas, Flores e Frutos, que se referem na Sagrada Escritura, tiradas de divinas e humanas letras com suas breves considerações, que foi feito pelo padre Frei Isidoro de Barreira, em 1698, em Lisboa. Muito bem. A comparação dos seres humanos com as plantas, ou as virtudes espirituais inerentes às plantas, sempre foi objeto de estudo de uma medicina muito antiga e uma medicina ainda vinculada com aspectos transcendentes, como ainda é a medicina ayurveda e como ainda é a medicina chinesa. O seu Raimundo Nonato é o típico caboclo vivo, a memória viva de um caboclo cujo conhecimento medicinal foi extraído e é herdeiro direto e legítimo de uma tradição indígena e de uma tradição africana. Este livro faz uma recolha, não de todas, mas das plantas mais usuais que o seu Raimundo Nonato usa no tratamento dos seus pacientes. A fama de Raimundo Nonato ultrapassou a esfera de Minas Gerais e ultrapassou a esfera nacional. Ele tem um amplo conhecimento das virtudes curativas das plantas e das árvores do cerrado. O ambiente da Serra do Espinhaço, a Serra do Espinhaço é um bioma único no mundo. No Brasil, ele é um entroncamento de 3 biomas. Ele é o entroncamento do Cerrado, da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Portanto, neste bioma desenvolvem-se espécies que nós não encontramos em nenhum lugar do Brasil. O seu Raimundo Nonato cura gratuitamente, com a utilização de plantas medicinais, inúmeras pessoas. Inúmeras. Ele e a sua esposa, Dona Antônia, ele é curador, herveiro, raizeiro e ela é benzedeira, né? Infelizmente, essas pessoas que ainda guardam uma memória da tradição indígena e da tradição africana são muito poucos. A Universidade Federal de Minas Gerais, bem como
alguns outros projetos de pesquisa, tal como o projeto desenvolvido pela doutora Vera Frois, que fez uma catalogação de plantas utilizadas no alto do Amazonas, e a Universidade Federal de Minas Gerais tem dentro do seu laboratório, vem fazendo uma brilhante recolha desses herveiros e desses raizeiros respeitantes e ainda vivos e atuantes dentro de Minas Gerais. Não é possível entender a memória que a tradição indígena nos deixou, bem como a memória que a tradição africana nos deixou, no sentido do trato e do uso de plantas medicinais, se nós não fizermos uma recolha do trabalho que esses herveiros, raizeiros, curandeiros fazem, disseminados pelo Brasil afora. Raimundo Nonato é uma figura singular. Nós fizemos um trabalho durante alguns anos de acompanhamento do seu Raimundo, com total anuência dele, e da espiritualidade que ele manifesta, de modo que nos autorizou a publicar as plantas que ele usa e as receitas que ele usa, para que fique como registro histórico dentro do Brasil, que determinadas plantas são utilizadas para determinados fins, assim como o Frei Isidoro Barreira fez. É um dever de todos nós que trabalhamos com cultura oral e simbólica tradicional fazer todos esses registros, como os americanos, por exemplo, fizeram há pouco tempo que foi lançado a única enciclopédia de plantas indígenas brasileiras. Evidentemente, se nós não fizermos esta recolha, outros povos o farão por nós. E o problema é que as indústrias de biotecnologia e as indústrias farmacêuticas utilizar-se-ão dessas plantas, patentearão os seus princípios ativos. E o Brasil, mais uma vez, fica na esteira e na rabeira dos processos internacionais. Antes de tudo e sobretudo, está a salvaguarda do conhecimento. E isso é o que nos move, e o que nos moveu desde sempre. Nós temos certeza absoluta de que este livro é um primor, porque a vida de Raimundo Nonato Lúcio e de sua esposa, Dona Antônia Lúcia, eles são pessoas absolutamente simples e que têm uma vida integralmente dedicada à cura de outras pessoas, de forma gratuita. Entre no site, na nossa loja, adquira o seu exemplar, www.imub.org/loja. Muito obrigado pela sua atenção.